Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você acabou de chegar no canal H de História. Seja muito bem-vindo por aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o povo arretado é esse povo de Pernambuco. Rapaz, lá o pessoal reage mesmo, lá o pessoal enfrenta mesmo. Nós vamos falar de uma das revoltas que aconteceram ali no período imperial. Solta a vinheta. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a Revolução Praieira. E antes de começar esse vídeo, eu peço logo para você deixar aquele like maravilhoso que fortalece o canal e indica o vídeo para outras pessoas. Deixa também aí a sua inscrição, vai lá, ativa a sua inscrição, ativa as notificações, fica por dentro do nosso trabalho aqui no canal H de História. Vamos começar a aula de hoje. A Revolução Praieira ocorre na província de Pernambuco entre os anos de 1848 e 1850. Ela é basicamente uma revolução liberal, que é proporcionado pelo Partido Liberal contra o Partido Conservador e também contra algumas medidas do Estado Imperial durante o Segundo Reinado. É importante destacar que a Revolução Praieira também é um movimento de elite. Ela é basicamente um movimento político. Ela não traz debates sociais para a sua pauta. Em alguns momentos ela deixa bem claro que ela rejeita isso. A Revolução Praieira também é o único movimento contestador e político que vai eclodir no Segundo Reinado durante o período de Dom Pedro II. Ah, mas tem a farroupilha, tem a cabanagem, tem a baleada, sim, gente, mas esses movimentos, embora eles ainda estivessem acontecendo no Segundo Reinado, eles tiveram início lá no período regencial. A Revolução Praieira vai acontecer aqui no Segundo Reinado. E para alguns historiadores ela foi o último movimento de contestação ao Estado durante esse período. Só no período republicano é que a gente vai verificar novos movimentos de contestação. Para a gente compreender a eclosão desse movimento, a gente tem que levar em conta alguns antecedentes. E um desses elementos é exatamente a forma como está estruturada econômica e socialmente lá em Pernambuco, a sociedade e a produção naquela localidade. Ali na província de Pernambuco, nós temos duas famílias aristocráticas que praticamente controlavam tudo. Eles tinham monopólio político, eles tinham monopólio econômico, eles tinham controle da província. A gente percebe então que estariam os Cavalcantes e também os Rego Barros. Eles possuíam como bens e propriedades uma boa parte das terras e por isso naturalmente possuíam o controle de uma grande parte da produção. Todos os outros locais na província acabavam entrando em crise, mas eles acabavam politicamente controlando o Estado e sempre privilegiando os seus interesses, as suas terras e as suas produções. Isso, durante a Revolução Praieira, vai ser muito contestado. Havia inclusive um ditado, havia uma quadrinha do período que dizia o seguinte: em Pernambuco, quem não é cavalcante é cavalgado, que mostra exatamente como estava a situação ali de domínio dessa família, desses aristocratas ali naquela região. O histórico de revoltas da província de Pernambuco também é algo muito emblemático, que ajuda também a compreender esse processo e que dá uma notoriedade também para essa província. Desde o período colonial, quando ela ainda era uma província, por sinal, uma das maiores províncias e também mais importante por conta da produção açucareira, a gente percebe ali a insurreição pernambucana que expulsa os holandeses, depois a Guerra dos Mascates, que vai então conflitar ali entre os comerciantes de Pernambuco, a Revolução Pernambucana de 1817, que enfrentou o Dom João VI e contestou a presença e as atitudes da família real aqui no Brasil. No período imperial, a Confederação do Equador, que enfrentou a autoridade do Dom Pedro I, contestando a centralização e o poder moderador. E aí nós temos agora, durante o Segundo Reinado,
nós vamos perceber então a Revolução Praieira, que também vai contestar a autoridade e alguns privilégios da família Cavalcante na província e a autoridade também do imperador e da centralização e da presença dos privilégios para o Partido Conservador. Esse enfrentamento específico da Revolução Praieira é contra o Partido Conservador e também contra o Império, onde a gente percebe que o poder moderador é contestado em alguns momentos. No entanto, eu queria deixar aqui um sinal que é muito importante, é que o Partido Liberal ele só contesta quando ele não está no poder. Quando por alguma razão ele sai do poder e arruma alguma confusão. Primeiro ele vai contestar o poder moderador. Depois contesta a autoridade do Pedro II. Depois ele vai contestar o poder do Partido Conservador. E sempre no momento em que eles não estão no poder. Quando eles estão no poder, aí está tudo bem. Não tem nenhuma revolta, não tem nada que venha, então, desagradar o partido e está tudo na paz. Um outro elemento que também vai levar a esse processo de revolta são as crises sociais ali na província de Pernambuco. A gente percebe que diante de uma crise de produção que gera crise econômica, fica muito latente a desigualdade social na província. E essa desigualdade social, ela fica cada vez mais fortalecida a partir do momento em que nós temos também uma desigualdade política e também de privilégio. Embora o Brasil já estivesse independente aí há anos, a gente percebe que a influência de portugueses ali na província de Pernambuco ainda era muito forte. E vai chegar uma hora que o privilégio dado a esses portugueses, seja econômico ou seja político, ele vai passar a ser contestado, enfrentado, e uma lusofobia e um processo de xenofobismo vai começar a se aflorar. Dentro da Revolução Praieira, a gente vai encontrar, então, esse processo muito destacado e, ao mesmo tempo, muito aflorado de contestação e, ao mesmo tempo, de tentativa de expulsão desses portugueses da província. Depois de compreender, então, esses antecedentes, a gente precisa compreender um movimento. E o primeiro elemento que se destaca aqui é exatamente o termo praieira. Por que Revolução Praieira? Acontece que a Revolução ela era promovida pelo Partido Liberal e seus membros, e eles tinham como porta-voz dos seus anseios e de suas críticas um jornal também de cunho liberal chamado Diário Novo, que ficava localizado na Rua da Praia, no centro de Recife. Daí então o movimento ser apelidado de Revolução Praieira, haja vista que o jornal e também seus membros eram também chamados em algumas ocasiões de praieiros. E aí a gente percebe então que foi atribuído o nome de Revolução Praieira exatamente pelo Diário Novo, que ficava localizado na Rua da Praia. Ela acontece após a destituição o Antônio Pinto Chichorro da Gama. E como resposta, nós teríamos então a eclosão da Revolução Praieira. Entre os seus líderes, a gente pode destacar então alguns elementos. A gente destaca o militar Pedro Ivo Veloso, o político Antônio Borges da Fonseca, ele vai ser responsável então pela edição do Manifesto ao Mundo, o Joaquim Nunes Machado e José Inácio de Abreu Lima. São indivíduos que vão então liderar o movimento político que vai então contestar esse poder imperial. A Revolução Praieira é fortemente influenciada por movimentos externos. E aí a gente percebe, por exemplo, em 1848, a chamada Primavera dos Povos, que seria uma série de movimentos que vão eclodir no continente europeu em vários países da Europa, tanto na Alemanha, quanto na Itália, quanto na França, quanto na Inglaterra e também em outros lugares. E esses movimentos, eles se caracterizam por ser movimentos nacionalistas, movimentos liberais, movimentos socialistas, como uma série de manifestações e contestação às autoridades locais de cada uma dessas regiões. É o caso, por exemplo, dos movimentos de unificação na Itália e na Alemanha, a Comuna de Paris, na França, e alguns movimentos de contestação, por exemplo, na Inglaterra.
Na Inglaterra desse período, nós temos, por exemplo, o movimento cartista, que seria a Carta ao Povo, que é um manifesto dos trabalhadores, que vai também influenciar aqui na Revolução Praieira. Nós temos também aí, em 1848, o lançamento do Manifesto Comunista, lá então pelo Marx e Engels, que vai trazer para a gente uma releitura do que seria o socialismo, ou seja, o socialismo científico, que vai contestar o socialismo utópico, que até então era o que prevalecia. E isso vai influenciar no movimento da Revolução Praieira, porque a gente vai perceber que a Revolução, além de ser um movimento liberal, ela também vai redigir um documento que a gente chama de Manifesto ao Mundo, que está muito influenciada lá com a Carta ao Povo, lá do movimento cartista, e que vai então trazer as suas reivindicações. Redigido então pelo Borges da Fonseca, eles vão então fazer as seguintes reivindicações. Vamos lá para o quadro. O voto livre universal, que era muito importante, estabelecer o federalismo, que significa autonomia às províncias, e isso também perpassa pela extinção do poder moderador, que garantiria, por sua vez, autonomia entre os poderes. A liberdade de imprensa também seria muito reivindicada por um movimento liderado por um jornal. A expulsão dos portugueses, que revela esse sentimento xenofóbico e anti-lusitano. O comércio fracionado somente para os brasileiros e não somente para os estrangeiros e portugueses, o fim da cobrança de juros, alguns historiadores destacam isso como elemento socialista, embora eu ache exagero, e a mudança no recrutamento militar, que naquela época era um recrutamento forçado, não era uma coisa que acontece como hoje. Eram forçados, eles entravam na casa e pegavam os filhos homens e levavam então para o serviço militar. E isso vai ser uma prática muito comum, principalmente durante a Guerra do Paraguai. O conflito eclode então na província de Pernambuco e ele começa a se espalhar na província. Embora a gente vá perceber que o foco das tensões, o foco das lutas, o foco dos embates seria basicamente a cidade de Recife. A gente percebe então que houve pouca adesão das camadas populares, haja vista que o movimento era liberal, era um movimento de elite, e que quando as camadas populares resolverem então aderir ou ao mesmo tempo tentar entrar, elas então vieram com o discurso da abolição da escravidão. E isso para os membros do Partido Liberal e automaticamente líderes da Revolução Praieira é um discurso muito radical, que ultrapassa dos limites, que ultrapassa exatamente do esperado e do pretendido pelos revolucionários e pela própria Revolução. Então eles preferiram deixar as camadas populares de fora, haja vista que eles não têm interesse nenhum no processo de abolição da escravidão aqui no Brasil. Esse é o momento que fica muito nítido o caráter elitista da Revolução Praieira. A repressão ao movimento ela se dá definitivamente em 1850, liderado então pelo comando de Antônio de Sampaio, que hoje é o atual patrono da infantaria brasileira e que lutou durante a Guerra do Paraguai também numa posição de comando que vai então acabar com os revoltosos, prendendo os principais líderes e também eliminando muitos desses revoltosos durante o embate. Mais tarde, a gente percebe que no outro ministério, quando o Partido Liberal voltar a fazer parte do governo, muitos dos envolvidos na Revolução Praieira serão indultados, serão livres então da condenação e da culpa e alguns inclusive da prisão. E aí nós percebemos então que a Revolução Praieira ela é um movimento que se destaca nesse momento enquanto movimento de contestação, enquanto movimento influenciado pelos acontecimentos europeus de 1848, lá da Primavera dos Povos, e que ao mesmo tempo traz ali todo um discurso de federalismo e ao mesmo tempo de rejeição da abolição da escravidão, que no entanto não vai ser vitorioso. E que a derrota da Revolução Praieira acaba então fortalecendo e consolidando a autoridade do imperador, haja vista que depois da Revolução Praieira nenhum outro movimento teve sucesso na sua contestação e nenhum movimento foi à frente no sentido de contestar
o Estado Imperial, a não ser o movimento republicano, que tem uma outra característica e que faz parte de um outro processo de análise que não pode ser comparado exatamente como um movimento apenas rebelde. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like bem maravilhoso aí pra gente fortalecer aqui o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e também deixe logo as notificações ativadas, que a gente tem postado muitos vídeos por aqui e nós gostaríamos que você, além de assistir, curtisse e comentasse os nossos vídeos. Nós agradecemos profundamente de coração a sua presença por aqui. Valeu!